Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Arsênio e eu, com outros amigos estudantes de medicina, vamos começar hoje o podcast de saúde mental. Neste podcast, vamos conversar um pouco sobre a saúde dos profissionais de saúde durante o contexto da pandemia do Covid-19 e a prevalência da síndrome de burnout desses profissionais. Nós estamos aqui com a doutora Elaine. Doutora Elaine, seja bem-vinda. Obrigada. É, Gostaria que a senhora pudesse se apresentar para a gente, por favor. Eu sou Elaine Bida, sou médica psiquiatra. Eu fiz a minha formação na Federal do Mato Grosso e fiz minha residência aqui em Brasília em 2001, entre 2001 e 2003. Fiz na época em que a psiquiatria ainda eram 2 anos e a formação era Secretaria de Saúde junto com a UNB. E nisso eu estou aí já uns 20 aninhos aí, né? Aprendendo a cada dia mais. E essa pandemia fez a gente acelerar um pouco mais, né? A captação de conhecimento e de vivências novas. E é interessante que a gente chamou a doutora Elaine para participar desse podcast, porque ela esteve muito preocupada com a saúde dos profissionais de saúde durante esse período da Covid-19. Nós escolhemos trazer esse tema porque o alto número de mortes e doentes na pandemia foi motivo de grande sofrimento mental para toda a sociedade, principalmente para aqueles que lidam com ela diariamente e diretamente. Então, sendo assim, as atividades de trabalho dos profissionais de saúde, que naturalmente se associam a altos níveis de estresse, com a pandemia se intensificaram, o que implicou um desgaste físico e mental. Então, quando esse esgotamento mental adquire caráter crônico e impacta de forma negativa na vida do trabalhador, nós temos a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é caracterizada por um grupo de sinais e sintomas que abrangem episódios de ansiedade, frustração, depressão, insônia, dores de cabeça, hipertensão arterial, entre outros, por causa da sobrecarga profissional. Um estudo realizado no final de 2020 mostrou que aproximadamente 77% dos profissionais de saúde manifestaram sintomas associados ao burnout, e mais de 80% deles atuavam na linha de frente do combate ao novo coronavírus, demonstrando, portanto, os impactos da pandemia na saúde destes profissionais. E com isso em mente, vamos iniciar o nosso debate. Com isso, vamos iniciar agora algumas perguntas, tá, doutora Elaine, que a gente preparou para Sim, a gente poder debater de forma mais, ter um pensamento mais linear que a gente possa debater, certo? Vamos começar com a nossa certo. querida amiga Gabriela. Bom dia, doutora Elaine. Quais seriam, então, os fatores que podem contribuir para que os profissionais de saúde desenvolvam, então, a síndrome de burnout? É importante a gente pensar que o burnout, a definição de burnout significa esgotamento, né? Como se fosse uma queima. Então, daí a gente pensa tudo que estiver sobrecarregando e a gente não ter, a gente em situações ligadas ao ambiente de trabalho, porque a gente pode ter isso em outros contextos, mas é muito importante que o burnout ele tenha fatores relacionados com a dinâmica do trabalho. Então, diante disso, primeira coisa, assim, a gente pensar para a gente ter uma visualização boa do que é burnout, como o próprio Arsênio falou. Então, assim, pensando como foi a pandemia, quer dizer, muitas horas, uma jornada super exaustiva de trabalho. Então, além de volume, quer dizer, não era só 12 horas de plantão ou 30 horas de plantão, eram muitas pessoas, então era um volume alto, horas trabalhadas. Nós vamos ver condições precárias, tanto de estrutura quanto de pessoal. Por quê? De estrutura, porque nós vimos que demorou muito tempo para chegar aos EPIs. Depois, a partir do momento que a síndrome foi aumentando, foi avançando, os nossos colegas, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, todos eles teve momentos de adoecimento. Então, como a gente fala assim, a gente teve um alto nível de absenteísmo. Às vezes a questão da segurança local, né? Segurança mesmo, tem lugares, por exemplo, a gente sabe que tem cidades assim mais afastadas que às vezes a pessoa ainda até para chegar para trabalhar ela ainda corre risco, né? A gente já viu alguns casos da pessoa voltando do plantão ser assaltada, né? Nós vamos ter ainda às vezes questão, por exemplo, de esses aí são os pontos fundamentais, principalmente na área da saúde. Só que nós vamos ver outras coisas também, burocracia excessiva, né? Às vezes dificuldade de comunicação. Então nós vamos ver às vezes um chefe que às vezes você não tem acesso, né? O Arsênio me apresentou, então em 2000, eu fiquei de 2019 até 2021 como diretora de saúde mental aqui do Distrito Federal.
Então, assim, você ter o suporte também dos seus superiores faz com que você tenha mais autonomia e essa relação demanda versus autonomia, ela é muito protetiva para não desenvolver burnout. Por exemplo, você tem um problema ali. Você imagina que você vai esperar seu chefe para você decidir, às vezes, uma coisa que tem que ser tomada de forma imediata. Né? Então, às vezes, falta de autonomia, falta de clareza nas funções, nós vamos ver uns desvio de função. A pessoa está doente, então o que eu fazia agora eu não faço mais, eu vou para o lugar do meu outro colega. E diante de tudo isso também, nós vamos ver ainda que ficou muito acentuado, por exemplo, o isolamento. Então, assim, o isolamento em todos os aspectos, né? Tanto dentro do trabalho, que a gente começou a ter essa limitação física, como o isolamento dos nossos familiares. Isso, nós tivemos todos os eventos virtuais, isso aí também causou bastante cansaço. Fora outras coisas também, porque assim, a gente pensa na questão do médico, mas nós vamos ver em outros setores, por exemplo, burocráticos, que é importante para, por exemplo, resolver o problema diante dessa pandemia, tipo excesso de reuniões, mudança para home office. Então, você vê que em cada parte teve vamos dizer assim, seu burnout, teve essa sobrecarga. Então, nós vamos ver vários fatores. E eu acho que o mais importante de tudo isso aí, eu acho que a gente pensar agora, a gente como médico, o que ainda causa pior? Nós não estamos preparados para duas coisas, que eu acho que é o gatilho para a gente transformar todo o estresse que a gente vai ter, e estresse vai e volta. Mas a gente precisa cortar esse ciclo do estresse. Então, nós temos dois fatores que é muito importante. A gente não sabe pedir ajuda. Né? Nós vamos ver, primeiro, que a gente acha, principalmente na parte da saúde, a gente acha que não pode adoecer, a gente acha que não pode ser consultado, a gente acha que não pode afastar. Então, a gente não sabe pedir ajuda. A gente tem vergonha, por exemplo, de procurar um psiquiatra, um psicólogo, conversar sobre a situação. E, junto com isso, nós temos também o quê? Dificuldade. Nós não estamos preparados em proteger a nossa vida pessoal. Então, isso é um treino que, às vezes, até na área da medicina, e aí a gente falando, né, para o objetivo do podcast. Então, a gente tem muito isso. A gente tem que tentar buscar artifícios, e aí nessa hora a psicoterapia, questões de autoconhecimento, para a gente poder proteger nossa vida pessoal. Em que sentido? A gente saber até onde é o nosso limite. Isso aqui eu dou conta, aqui eu não dou conta. Porque aí a gente vai se sobrecarregando, a gente vai se cobrando, e a gente se fragiliza, e nisso a gente se esconde com medo de julgamento. E aí a gente adoece mesmo, e às vezes é muito difícil, por exemplo, de receber ajuda. Então, demora-se muito para identificar, consequentemente, demora muito para tratar e fazer essa reabilitação. Certo. Doutora Elaine, quais seriam os sinais de alerta assim, que a gente poderia ficar atento, que levantam a suspeita para a síndrome de burnout? Então, na verdade, assim, é isso que é importante. O burnout, quando a gente vai ver, nós vamos ter várias síndromes muito, vamos dizer assim, semelhantes, o que faz a gente pensar. Porque às vezes a pessoa está muito cansada, né? Que às vezes até tem uma denominação que chama síndrome da fadiga crônica. Às vezes isso aí não é burnout. Então, para a gente saber o que é um burnout, porque às vezes a pessoa até teve um tempo aí que ficou um termo meio pejorativo. Pejorativo não, muito comum. Igual as pessoas, eu estou deprimida. Na verdade, a pessoa está triste. Então, burnout ficou assim, estou muito cansada. Realmente, a gente está cansada, né? Mas não necessariamente é burnout. Então, para a gente ter uma definição de burnout, a gente tem que ter 3 pontos que a gente, dependendo do estágio que tiver, mais grave e mais necessita de intervenção. Então, primeira coisa, nós temos que ter uma exaustão emocional. Então, a gente tem que perceber isso na pessoa. O que significa essa exaustão emocional? Quando você está sem recurso para lidar com essas situações. Né? Então, você vai ver que a pessoa está trabalhando. Olha, eu preciso de EPI, eu preciso disso, eu preciso colega, eu preciso colega de plantão. E não tem. Então, é um momento que, quando isso não é suprido, a gente tem o quê? Uma exaustão emocional. Então, a gente começa a ter aquela coisa de deixar de lado, tanto fez, tanto faz. A gente começa a criar um outro passo, ou uma outra situação que, se não foi cortado, que é o estresse crônico, como o Arsênio falou, se ele não for interrompido, ele começa a ter uma outra etapa que chama despersonalização e desumanização.
Quantas vezes você vai, você escuta, fui maltratada, fui agredida, fui, né, assim, fui xingada pelo médico, pelo enfermeiro. Então, se você for ver, então, quer dizer, essa é um segundo passo, seria o segundo estágio. Você vê que é o estágio de alerta, que a pessoa está precisando ser cuidada e às vezes ela mesma não se reconhece, o chefe não reconhece, às vezes os colegas não reconhecem. E a pessoa, às vezes, ela esconde, como eu até falei antes. Por quê? Porque ela não quer ser julgada. Não quer ser julgada como preguiçosa, não quer ser julgada como incompetente, não quer ser como, como que chama? Treteira. Então, assim, isso é muito comum. Depois eu vou falar uma estatística sobre isso. E caso eu não tenha essa percepção, ela evolui para um quadro mais grave ainda, que aí seria, por exemplo, quando tem baixa realização profissional e uma certa insatisfação. Então, o que acontece? Aí é grave. Quer dizer, eu estou vendo passo a passo. Quando chega nisso, a chance de cometer erros é muito grande. Você diminui a atenção, concentração, memória. Então, quando a gente às vezes vai por exemplo, é muito interessante quando a pessoa fala assim: eu estou com problema no trabalho. E aí eu vou identificar, por exemplo, que tem uma parte na medicina, principalmente, mas também tem na psiquiatria, que são doenças, transtornos mentais relacionados ao trabalho. A gente tem que ver, por exemplo, se a pessoa já tinha isso, se ela agravou ou se desenvolveu dentro do trabalho. Né? Então a gente vai investigar, por exemplo, em que ponto que surgiu isso aí. Já vinha antes, por isso que hoje os testes os concursos, eles pedem uma avaliação prévia de sanidade mental. Quer dizer, é para saber se a pessoa já tem uma doença pré-existente. Porque dependendo do lugar que ela for, só pode agravar, e aí dá muito problema, tanto para ela, principalmente, quanto para o serviço. Então, nós vamos ver, a pessoa aumenta a chance de erro, ela diminui sua produtividade, sua qualidade de trabalho. Então, a eficácia dela cai muito. Então, com isso, aí a gente vê o quê? Opa, mas tem alguns sinais bem simples que começam a chamar atenção. Impaciência e irritabilidade. A gente analisa desde o início. Então, a pessoa chega no horário, nunca faltou, nunca deu atestado. Então, você vê ou a pessoa dormindo, ou às vezes ao contrário, a pessoa tupindo de café. Hoje é muito comum a gente vê, às vezes, crises gravíssimas por conta de uso de estimulante. A gente vê muito isso. Uso de Ritalina, uso de Venvance, porque a segunda pessoa ela precisa ter uma alta produtividade e não pode parar. Infelizmente, isso é um grave erro, porque a falta de sono ela vai desenvolver, pode desencadear problemas gravíssimos de depressão grave, até com risco de suicídio. Nós vamos ver também uma dificuldade de atenção, de concentração, uma alteração de apetite, distúrbios do sono, fadiga física e dores no corpo. Então, eles começam com sintomas, entre aspas, fracos, né? Uma síndrome depressiva. A pessoa ela se descuida na aparência geral. Então, isso aí é uma coisa que começa a nos chamar a atenção. Só que nós vamos ver que com a evolução, e às vezes a gente não consegue perceber isso, nós vamos ter 4 grupos que eu acho que é importante a gente sinalizar. Então, a gente pensa em sinais físicos. A pessoa, às vezes, tem dor de cabeça, dores musculares, falta de ar. Ela vai queixar para você. Né? Má digestão, diarreia, prisão de ventre, falta de energia, tensão muscular. Eu estou com dor aqui, então a pessoa vai tomar analgésico, a pessoa vai estar entupindo de remédio. Às vezes, remédio para dormir, remédio para acordar. Nós vamos ter sinais comportamentais também, falta de paciência, excesso de discussão. Ao mesmo tempo de falta de paciência, pode ter uma certa uma hipobulia, a pessoa começa a ficar muito mais lenta. Excesso de discussões, às vezes violência na forma de falar, de agir, agitação, começa a fumar mais, às vezes até pode chegar, né, sob efeito de entorpecente, tipo álcool, mesmo de outro tipo de droga. Então, começa você ver a alteração do comportamento, ela é muito importante. Sinais emocionais. Então, você vai ver, às vezes a pessoa está com raiva, às vezes a pessoa persiste muito, choros frequentes, face deprimida, ou às vezes indiferença, né? Alteração de humor, uma hora está super alegre, outra hora está super triste. Né? E sinais cognitivos que, para a gente que trabalha na área da saúde, ela tem um impacto muito grande. Por exemplo, deu problema de memória, atenção, concentração. Quer dizer, complica muito, porque tem momentos que nós temos que tomar decisões assim, de última hora, de emergência mesmo. Eu vou entubar ou não? Eu vou mudar de leito ou não? Entro com esse medicamento ou não?
Então, você vai ver que isso aí, quando começa nesse ponto, então já é um sinal bem grave mesmo. Confusão, pensamentos repetitivos, a pessoa começa a ter uma temática, às vezes, cansativa, né, na fala. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de olhar, né? Às vezes até com um colega mesmo, assim. Isso é muito importante porque, assim, algo está errado. Então, quando algo está errado, e se você é próximo da pessoa, porque às vezes você não é próxima, né? E isso eu falo, por exemplo, o burnout, a gente está falando do burnout aqui, mas eu falo num olhar geral. Seja em transtornos mentais, às vezes vocês estão sobrecarregados com prova, então começa a ter essa alteração. E hoje é muito comum, né? Ah, estou cansado, preciso de um remédio para concentração. Tá, vai lá e acha uma Ritalina. É péssimo isso. Por quê? Porque se você não dormir bem, sua memória, sua atenção, sua concentração, ela vai tendo prejuízo. E prejuízo grande e imediato. Doutora Elaine, muito obrigado por esclarecimento sobre a questão do burnout. Ficou muito bem esclarecido, a gente agradece muito a sua presença, né? E aí, é muito interessante a gente ver essa questão de como isso pode afetar o ambiente de trabalho, como isso pode se assemelhar a outras síndromes mentais, como você falou da questão do transtorno depressivo. É muito interessante ficar alerta a esse tipo de situação, né? Muito obrigado, eu em nome de Gabriela, né, Guian, Julie, Josi, a gente agradece muito a sua disponibilidade por nos ajudar nesse trabalho, viu? Tá, Muitíssimo joia. obrigado. À disposição, foi um prazer pelo convite. E estou aqui, quando precisar de outro tema, a gente está à disposição. Tá certo, muito obrigado. Gente, esse foi mais um podcast da gente de saúde mental. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.